Paz e graça, irmãos. Êxodo capítulo 3, versículo 2. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Irmãos, o interessante nessa passagem é que Deus, o Deus da sarça, por quê? Quando Deus aparece para Moisés, e nós vemos aqui que o anjo do Senhor apareceu a Moisés do meio da sarça. A sarça estava em chamas, mas não se consumia. Quando isso acontece, Moisés chega até lá, a palavra de Deus para Moisés é qual? Tira a sandália dos teus pés, ou os sapatos dos teus pés, porque o lugar que está é terra santa. Fica a pergunta, aquela terra não era santa até o momento? Aquele lugar não tinha santificação até o momento? Não. Aquele lugar passou a ser santo em específico por causa da presença de Deus. Então a presença de Deus santifica o lugar, santifica o ambiente, santifica a vida. Se a pessoa tiver a presença de Deus, quando a presença de Deus chega, aquilo que não presta tem que sair. Outras coisas têm que sair, porque Deus não divide espaço com nada no nosso coração. Deus é primazia. Quando Deus chega, outras coisas têm que sair. É isso que Deus estava querendo ensinar a Moisés já de início, quando se apresenta para Moisés. Eu sou Deus que a minha presença santifica, e eu não posso dividir o seu coração com outras coisas. Eu tenho que ser o absoluto na sua vida. Então tirar os sapatos, na verdade, foi mais um ensinamento do que uma outra coisa. E Moisés começou a entender, desde já, esse trabalho de Deus. Deus chegou, outras coisas têm que ser jogadas fora. Outras coisas têm que sair. Deus nos dá outra lição, aparecendo na sarça. Qual? Quando a chama envolve a sarça, isso chama a atenção de Moisés. Moisés nunca iria olhar para aquela sarça de uma maneira especial se não visse algo especial. E o que é que tinha de especial? A chama de fogo que envolvia aquela planta. Aquela chama era uma chama especial porque não destruía a sarça. Assim a presença de Deus. A presença de Deus valoriza a nossa vida. Sem a chama de Deus, somos apenas uma sarça seca no deserto. Mas com a chama especial de Deus na nossa vida, no nosso ministério, na nossa família, na nossa pregação, no nosso louvor, tudo isso é valorizado por causa da chama de Deus que envolve todas essas coisas que nós fazemos na obra de Deus. A nossa vida passa a ter valor com a presença de Deus, com a chama. E isso atrai a atenção das pessoas e muitas almas vão se converter através da nossa vida por causa da chama que envolve a nossa vida, o nosso ser, o nosso ministério. Sem a chama somos secos. Sem a chama somos apenas galhos. Sem a chama somos apenas uma planta que o vento sopra e leva, de tão seca. Mas com a chama chamamos a atenção dos que estão olhando. E esses que estão olhando se convertem a Jesus através daquilo que sai da nossa vida. Amém? Então a presença de Deus, através da aparição de Deus na sarça, foi exatamente isso. Trouxe santificação ao lugar e trouxe valor àquela sarça. Então a presença de Deus nos santifica e nos valoriza como ninguém jamais pode fazer. Esse é o Deus da sarça. Deus abençoe. Paz e graça.